Está iniciando mais uma edição do Jornalismo 360 da Rede Fox. No dia de hoje, você vai acompanhar as opiniões dos vereadores em relação à Sabesp, falta d'água na cidade. Também, servidoras municipais vão usar a tribuna da casa para falar da campanha salarial. O Jornalismo 360 da Rede Fox está começando. O Sindicato dos Servidores comparece aqui à Câmara Municipal e a gente aproveita a oportunidade para falar com o secretário-geral após a campanha salarial. Como é que está o ambiente hoje da categoria? Bom, primeiramente que a categoria ficou muito decepcionada com a Câmara Municipal, da forma como que se deu a fala do presidente da Câmara e com a fala do vereador que nesse momento está usando a tribuna, que é o vereador, não vou citar o nome que eu não vou dar ibope para ele. Principalmente com o prefeito Lucas de mandar um projeto inferior à inflação pelo segundo ano consecutivo. Mesmo assim, o servidor não parou, o servidor não se conformou e o servidor continua criando meios de chamar a atenção para que esse quadro não venha acontecer mais pela frente aí. Então nós retornamos com os trabalhadores para a entidade sindical, fizemos novas reuniões e hoje nós estamos fazendo reuniões descentralizadas pela cidade de Guarulhos. Então a primeira reunião aconteceu na quarta-feira passada, essa aqui, foi na região do Bom Sucesso, São João, Bom Sucesso, do lado de cada da Dutra entre Cumbica. No próximo dia 10, quarta-feira, estaremos fazendo uma reunião semelhante na região do bairro dos Pimentas, Cumbica, porque o trabalhador também tem uma dificuldade de atravessar toda a cidade para vir até o centro de Guarulhos participar dessas reuniões. A reunião foi ótima, é um movimento que vai crescer e com certeza na próxima campanha salarial essa Câmara Municipal vai ser muito pequena para a quantidade de trabalhadores que vamos trazer para cá. Esperamos que o prefeito esteja observando o que está acontecendo, entenda o descontentamento com os reajustes até agora, porque nenhum dos dois superou a inflação em 2 anos consecutivos, e isso faz com que o trabalhador desanime. Mas não desanime de ser servidor, desanime de fazer com que a cidade preste os melhores trabalhos para a população. Que lição ficou, secretário, dessa campanha? O que vocês enxergaram que dá para melhorar para a próxima campanha? Olha, em 2025 nós adiantamos o processo da campanha salarial, né? Tentando trazer o trabalhador para a LDO, tentando trazer o trabalhador para a LOA, tentando fazer com que o trabalhador se mobilizasse e mostrasse a força que tem o governo Lucas Sanches. Mas ainda não conseguimos chegar no nosso objetivo. Esperamos que com essas reuniões descentralizadas podemos fazer isso aí. Secretário, 2027 se aproxima numa velocidade muito grande. O sindicato, com a lição que teve da campanha salarial desse ano, pretende já este ano apresentar alguma proposta ou vai aguardar o orçamento de 2027? Olha, nós temos uma lei municipal, que aliás é uma das poucas cidades que tem, que é uma lei a gente chama ela de lei de CPN, onde a Secretaria de Gestão tem que sentar com o sindicato para continuar discutindo todas as questões dos trabalhadores. Veja bem, na semana passada nós fechamos o acordo do plano de carreira do pessoal da Secretaria de Transporte e Trânsito, hoje de mobilidade, né? Então agora eles vão ter a evolução vertical que tanto estava esperando. Nós temos também na mesa a negociação do plano de carreira da Guarda Municipal. No próximo dia 8 agora, próxima terça-feira, nós temos a reunião de CPN para tratar de todas as questões relacionadas aos trabalhadores da saúde, inclusive o plano de carreira que está parado aí há pelo menos 12 anos. E uma coisa importante, nós também acabamos de ter uma vitória agora na lei, falando da questão do OCA, que é o oficial de controle animal que trabalha nas zoonoses, onde com a sobrecarga de trabalho lá, os animais se matando lá e não tem providência, inclusive, da Câmara Municipal. Então, nós estamos tendo várias reuniões, vários processos e sempre falando para o trabalhador, importante continuar e formar uma campanha salarial forte, não com 500 trabalhadores, 600 trabalhadores, mas no mínimo aí com a totalidade de 20 mil trabalhadores, como fizemos contra
regime jurídico único do Almeida. Obrigado, secretário. Imagina, estamos à disposição. Secretário do Sindicato dos Servidores fazendo uma abordagem do que o sindicato aprendeu em relação à campanha salarial deste ano. Agora, o vereador Fernando Acuti está fazendo uma denúncia contra a Sabesp, que deixou a cidade de Guarulhos uma semana sem água. Semana passada, a Sabesp deixou vários bairros da cidade sem água. E o argumento da empresa foi a tubulação que estourou. A vereadora Fernanda Acuti foi agora na tribuna fazer esse questionamento ao governo municipal. Por quê, vereadora? Geraldo, sempre uma satisfação falar contigo, com as pessoas que acompanham aqui a Rede Fox. Geraldo, a cidade tem alguém que precisa saber o que acontece aqui e garantir que os serviços funcionem, ainda que sejam terceirizados. E esse alguém se chama Prefeito de Guarulhos. O prefeito ele não sabe o que está acontecendo e não está preparado para nenhuma crise. A cidade ficou quase uma semana sem água, mais de 70 bairros, que inclusive até agora não foi restabelecido o fornecimento de água em todos. E o que o prefeito Lucas fez? De novo, só fez um vídeo dizendo que estava cobrando. As famílias ficaram sem água, creches e escolas ficaram fechadas. Isso gera um transtorno para as famílias, porque muitas mães e pais que saem para trabalhar precisam da escola para deixar sua criança. O pessoal teve que se virar. O funcionamento de hospitais e unidades de saúde também ficou prejudicado. Ou seja, como que o prefeito deixa isso acontecer com a cidade e só acha que com uma ligação cobrando a Sabesp vai resolver? Está errado. E isso não é uma questão pontual. A falta de abastecimento na cidade é frequente. E mesmo assim a população está pagando mais caro, porque é absurdo o valor da conta de água. A Sabesp está cobrando taxa de esgoto de lugar que ainda não tem esgoto e está saindo água barrenta da torneira das famílias. Isso não é normal. Aí não dá para o prefeito achar que o jeito de resolver é fazer uma ligação na Sabesp dizendo que está cobrando. Está cobrando o quê? Qual é o plano emergencial para a cidade? Quantos caminhões-pipa a Sabesp mandou para atender os mais de 70 bairros? Por que não começou atendendo os hospitais e as escolas para não parar o funcionamento? Ou seja, o prefeito Lucas, na minha avaliação, é um prefeito perdido, que não sabe o que a Sabesp está fazendo na cidade e não tem repertório para fazer uma discussão com a Sabesp, porque se tivesse, a gente não estaria passando o que está passando até agora. E digo mais, no começo do ano, eu apresentei um pedido de comissão especial de inquérito nessa casa para investigar a Sabesp. O que a maioria dessa casa falou é que não era competência da Câmara investigar. Ora, a Sabesp e suas empresas terceirizadas e quarteirizadas prestam serviço aqui. E o que acontece nessa cidade é da conta da Câmara e da conta da Prefeitura. Não dá para deixar empresário fazer o que bem quer sem ter intervenção política, porque quem sofre na ponta é a população. E o nosso papel aqui é representar quem paga caro para receber um serviço péssimo, que é o que a Sabesp está fazendo pela cidade. Então, nós vamos acionar a CETESB para fazer um estudo sobre a qualidade da água que está chegando na torneira da família guarulhense. Já apresentamos requerimentos para saber sobre o funcionamento das unidades essenciais, que também foram prejudicadas pelo abastecimento da água, pela falta de abastecimento, aliás. E nós estamos preparando uma denúncia também sobre a Sabesp, com várias coisas, várias denúncias que nós estamos juntando da população. Essa em breve eu te conto o que é, mas se essa casa se negou a investigar a Sabesp, saiba que essa vereadora ainda não desistiu e nós vamos para cima. Obrigado, vereadora. Obrigado, Geraldo. Vereadora Fernanda Acuti usou a tribuna agora há pouco para denunciar a Sabesp. E, segundo ela, mais denúncias contra essa autarquia devem acontecer, denúncias essas que serão apresentadas dentro em breve aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. O Jornalismo 360 continua aqui registrando os fatos. E hoje, o vereador Guto Tavares está falando e homenageando dia 1º de junho, o Dia da Imprensa. O vereador Guto Tavares esteve há poucos instantes na tribuna desta casa, fazer um registro, dia 1º de junho, Dia da Imprensa. Da minha parte, muito obrigado pelo registro. Você também, jornalista,
o papel da imprensa é fundamental para a democracia. Nesses anos todos, a gente percebe que cada vez mais a população brasileira respeita os jornalistas, que são, através do jornalismo sério, é que chega a informação séria. Primeiro, dizer para você que é uma satisfação. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com a imprensa, eu entendo isso como uma forma também, uma oportunidade da gente prestar contas do nosso trabalho, o que a gente tem feito para a sociedade e também para se aproximar da população. A imprensa é o vínculo que traz mais credibilidade no fazer político, na comunicação à sociedade. Hoje tem as redes sociais, eu trabalho bastante, quem me acompanha sabe disso. Mas é importante quando a gente conversa através da imprensa com a população, que aí você tem um interlocutor de credibilidade. Do contrário, é prestação de contas também? É, mas é propaganda. A imprensa é diferente. A imprensa, ela questiona, ela traz informações que muitas vezes a sociedade não está prestando atenção. Então, render as minhas homenagens, simples, mas de coração, aliás, chocolatinho aqui, simples, mas, já pegou? Simples, mas de coração, mas é simbólico, mas às vezes falta, através do simbólico é que vem o respeito para a imprensa. E quando a gente respeita a imprensa, a gente respeita a sociedade e a democracia. Quero fazer 2 registros aqui. Há pouco, na tribuna, houve uma fala a respeito da Sabesp. Sim. Tivemos, na semana que passou, alguns dias da falta de água e o governo foi bastante criticado nisso. Veja só, eu sou um político do PDT, eu sou um político de centro-esquerda, eu sou progressista. Nem por isso eu sou contrário a todas as privatizações. Por exemplo, eu não acho que tem que ter 2 bancos. Para que tem Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Podia ter só o Banco Federal do Brasil, unir os dois, extrairia mais eficiência, economizaria recurso da população brasileira para investir em educação, para investir em saneamento básico, para investir em outras áreas. Então veja, a minha crítica à Sabesp não é que eu sou um radical contra qualquer privatização, não. Mas por que foram privatizar a Sabesp? Uma empresa que era lucrativa, dava lucro para o governo do estado, uma das 3 maiores empresas de saneamento do planeta, do mundo. Aí privatizaram. O governador prometeu que a conta não ia subir, a conta subiu do usuário, a população inteira reclama. Basta você olhar o valor da sua conta aí em casa 1 ano e meio, 2 anos antes e ver o valor agora, subiu muito. E aí quando for realizar algumas tarefas de manutenção ou de ampliação do serviço que são importantes, mas estão fazendo de qualquer jeito. São 2 casos em menos de 1 ano. Em 2020, dia 20 de novembro do ano passado, estourou uma adutora, a cidade ficou 4 dias sem água, um calor danado, povo sofrendo, falta d'água, a gente correndo atrás de caminhão-pipa para atender. Esse final de semana novamente, notei a atuação do prefeito Lucas, fez o que estava ao seu alcance, foi até o centro da Vila Maria, trouxe mais de 40 caminhão-pipa para atender a cidade, mas nós temos que cobrar a Sabesp. Tem inclusive uma CPI, uma CEI nessa casa, para entender com a Sabesp o que eles estão fazendo, porque dinheiro estão ganhando demais. Dinheiro estão ganhando demais. Não estão fazendo nada de graça. Essas obras nenhuma é de graça. Nenhuma é para, que a gente é bonzinho, não, é visando lucro. E tá certo, se tá privatizado agora, tem que ter lucro mesmo. Empresa privada tem que ter lucro, mas tem que ter mais respeito com a população. E tá faltando cuidado, tá faltando zelo. Daqui a pouco vai explodir também uma adutora de gás e matar a gente em Guarulhos como matou em São Paulo. A gente, como vereador, tem que se posicionar e tem que agir. E é o que a gente vai procurar fazer aqui na Câmara. Para concluir com o senhor, nós estamos com uma servidora na tribuna fazendo um registro a respeito do que aconteceu aqui há cerca de 1 mês da campanha salarial. Como é que se acompanha, você também que é servidor, esse tipo de comportamento das servidoras aqui na tribuna da casa? Primeiro que a gente acolhe, toda a população, nesse caso especialmente hoje os servidores públicos que estão usando aqui esse expediente da Tribuna Livre. Para quem não sabe, qualquer munícipe pode vir na Câmara Municipal, se inscrever, não na hora, tem que fazer isso com 1 ou 2 dias de antecedência e usar o expediente da Tribuna Livre. Tem 10 minutos para falar sobre o que quiser, cobrar os vereadores, cobrar a prefeitura, fazer a sua crítica ou a sua sugestão. Então é um exercício de cidadania o que esses servidores estão fazendo. Em relação à votação, ao que aconteceu, é uma matéria que ela está superada, ela não vai ser mais tratada esse ano, mas tem uma oportunidade da gente dialogar ao longo desse próximo ano para buscar que no próximo ano a gente consiga trabalhar para ter um reajuste salarial melhor para o servidor. Obrigado, vereador. Importante que o servidor também participe, Eu vejo aqui o Pedro Zanotti, por exemplo, do sindicato, veio acompanhar. Se o servidor também não se organizar, não participar, não é culpa do servidor, claro, mas imagina, você tem 23, 24 mil servidores. Se 10 mil para é uma coisa, agora se 500 para é outra. Essa é a realidade, E o servidor também tem que ter consciência também, cada vez mais, na hora de se posicionar. Obrigado.
deixar as brigas partidárias de lado, ideologia de lado e pensar mais na sua própria categoria. Vereador Guto Tavares, do PDT, falando da importância do Dia da Imprensa aqui na Câmara Municipal e fazer um registro da demanda da falta de água no município de Guarulhos. Agora tem uma servidora usando a tribuna para falar a respeito da campanha salarial. Durante 10 minutos, a Fran Vaz, nome difícil, usou a tribuna, servidora pública municipal concursada, usou a tribuna para fazer duras críticas a esta casa. Por quê? Na verdade, não chega a ser duras críticas, né? Na verdade, eu fiz uma crítica porque ninguém falou mais nada sobre o projeto que foi aprovado nessa Câmara em 2025, em dezembro, e ficou um silêncio, né, ensurdecedor até a presente data. E aí nós fomos cobrar, porque eles deixaram o farmacêutico para fora, e nós estávamos pedindo adequação salarial todo o tempo. Eu venho nesta casa desde 2023, fazendo falas na tribuna, falando sobre o que a gente passa e pedindo ajuda ao plenário e ao prefeito e todo mundo que pode nos ajudar. Porque essa não é uma pauta nem da esquerda nem da direita. É uma pauta que diz respeito ao funcionalismo público e aos usuários do SUS. Porque não existe assistência farmacêutica no município de Guarulhos à altura do que o município precisa. 1.400.000 habitantes, com uma quantidade muito pouca, né, baixíssima de funcionários para poder atenderem a farmácia, sempre faltando condições de trabalho e o salário muito defasado em relação aos municípios vizinhos. E a gente teria que ter esse olhar da gestão, esse olhar do governo, para que resolvesse o nosso problema. Eu creio que isso seria uma coisa muito justa. Agora, Fran, por que a gente não percebe, não acompanha de perto a categoria e o sindicato? Como é que é essa relação? Não, essa relação, ela existe desde 2020. O que acontece é que nós não temos um representante, por exemplo, da farmácia dentro do sindicato. Então, muitas vezes, como são muitas demandas para eles, precisa de alguém encabeçar. E eu sempre encabecei essa luta, né? Eu faço a liderança sobre esse aspecto, porque eu vivi na pele, né? Eu fiquei na prefeitura, eu me aposentei agora no 1º de fevereiro, eu trabalhei na prefeitura durante 15 anos. E eu vivi na pele essa falta de RH, essas condições precárias de atendimento mesmo ao usuário, e sofre todo mundo. E tem muito o que fazer e dá para melhorar. E o que eu queria deixar claro é que o farmacêutico não é um gasto. Investir no farmacêutico, o próprio farmacêutico, ele paga a sua conta, com diminuição, né, nas internações. Eu tenho certeza que o farmacêutico está preparado para dar essa assistência farmacêutica ao município. E assim, eu deixo claro que o farmacêutico, ele não é substituído, não pode ser substituído por técnico de farmácia, e nem outro funcionário, nem outro... porque a gente percebe que o governo tem falta de profissional farmacêutico e todo o tempo a gente cobra isso. É necessário que o prático de farmácia, hoje extinto, o técnico de farmácia, ele trabalhe sob a supervisão do farmacêutico. Então tem que haver farmacêutico e a prefeitura está irregular, continua irregular. E o que fazer para que essa situação regularize? É um olhar mais atencioso do governo, né? Eles sempre falam que não tem verba, não tem dinheiro, não tem recurso. Mas isso encarece mais ainda. Quanto mais adiam resolver, mais difícil vai ficando, tanto para a população como para o farmacêutico. Com altos níveis de adoecimento, saúde mental, burnout e outras coisas. Obrigado, Fran. Eu que agradeço. Obrigado. A Fran Vaz, ela que representa os farmacêuticos aqui nesta luta pela categoria na Câmara Municipal. O jornalismo da Rede Fox continua aqui atento a essas demandas. O vereador delegado Mesquita está usando a tribuna para fazer uma defesa da categoria, até porque ele é servidor público concursado e fez questão de fazer esse registro.
a vereadora também, Janete Rocha Pietá, usou da tribuna para defender a categoria, inclusive citando os nomes das servidoras que utilizaram o espaço para fazer as suas reivindicações. O Jornalismo 360 continua atento a essas demandas aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. Agora há pouco, a servidora Alice esteve na tribuna para fazer uma série de reclamações a respeito da campanha salarial. 3 servidoras estiveram fazendo a mesma coisa. Por que não sei se a palavra correta, vocês demoraram tanto para vir aqui fazer essas reivindicações, sendo que já passou a campanha salarial? A questão não é só a campanha salarial, né? A campanha salarial ela é eterna, tá? Nós entendemos que ela pode ser feita a qualquer momento, porque nós estamos reivindicando valorização profissional. A reivindicação salarial é um dos aspectos da reivindicação. Então, isso pode ser feito a qualquer momento. Nós viemos trazer só a nossa indignação com o comportamento da Câmara dos Vereadores para com os servidores na data que aqui nós estivemos. Agora, a sua colega que também falou em seguida, fez duras críticas aos vereadores. E por que a categoria não comparece a esta casa no dia da votação para fazer as reivindicações? Bom, vamos pensar pelo horário de hoje, né? A tribuna inicia às 2h da tarde. Os servidores estão trabalhando neste horário, tá? Então a maior parte dos servidores não consegue acompanhar, estar presente em um horário como este. Naquele dia da luta, né, que foi para que não houvesse a votação, o plenário estava cheio, tá? Então, eventualmente, o servidor consegue se organizar. Agora, não é possível estar aqui sempre. E nós nem sabíamos como é que a gente deveria proceder para estar na tribuna. Agora nós sabemos e ocuparemos. Obrigado, parabéns. Obrigada. Aí a servidora falando das suas reivindicações aqui na Câmara Municipal, e agora há pouco também houve uma discussão ali, o presidente Fausto Miguel Martello, a respeito do que foi dito na casa. Agora há pouco, de uma servidora registrando e reclamando do comportamento dos vereadores em relação à campanha salarial. Agora há pouco, para fazer defesa da categoria na qual ele faz parte. Servidor concursado, ele ouviu atentamente as demandas das servidoras aqui presentes a respeito da campanha salarial. Como é que o senhor ouviu algumas críticas dessas servidoras que utilizaram da tribuna? Boa tarde, Geraldo, pessoal da Rede Fox. Primeiramente, qualquer pessoa que venha aqui usar a tribuna livre, que é um espaço reservado para o cidadão expressar sua opinião, tem todo o direito de vir aqui falar o que for, elogios e principalmente críticas. Sempre falo isso e vou falar. Político que não aceita crítica, que não aguenta ser cobrado, não serve para ser político. Serve para fazer qualquer outra coisa, mas não tem que estar na política. O político não foi feito para ser bajulado, nem admirado. O político foi feito para ser cobrado. É isso que elas vieram fazer aqui, então tem todo o meu respeito, inclusive pela luta do funcionalismo, que é uma luta a qual, inclusive, eu apoio. Sou servidor concursado, com muito orgulho. Votei contra os 2%, não só nesse ano, no ano passado também. Votaria pelo valor justo que fosse. E vou seguir apoiando essa luta, né, com todos os meus meios, da maneira como eu puder. O que eu fiz questão de subir a tribuna foi para fazer algumas ressalvas sobre algumas afirmações que foram feitas, generalizando algumas posturas dos vereadores da casa, né? Então, uma dessas afirmações foi relacionada ao aumento do próprio salário dos vereadores de 40%. Então, preciso deixar claro que eu não era vereador quando esse aumento foi aprovado. E se fosse, certamente votaria contrariamente, que eu acho realmente um absurdo, né? Você dar um aumento para uma categoria política nessa proporção, 40%, e dá 2% para aqueles que estão na linha de frente, que são quem mais precisa, né? Da mesma maneira também, fiz uma ressalva sobre a questão dos cargos, né, que ela bem citou. Tem situações em que existe uma política de toma lá da cá, onde determinado vereador possui
cargos na prefeitura e é obrigado a votar juntamente com o governo. Não é o meu caso, como não é de outros também. Então, eu preciso deixar isso claro, tanto é assim que votei contrariamente aos 2%, votei contrariamente a diversos projetos da prefeitura, porque sou um vereador independente. E por fim também, um ponto que eu acho muito importante sempre a gente esclarecer, foi feita aqui uma crítica, bem-vindas, críticas são bem-vindas, sobre os vereadores que fiscalizam as unidades de saúde, fazendo vídeos, expondo os servidores. Talvez essa crítica não tenha sido direcionada a alguém especificamente, mas como eu sou um desses vereadores que faz esse tipo de fiscalização, eu achei importante esclarecer que de fato eu faço essas fiscalizações, posto nas minhas redes sociais, mas faço essas fiscalizações com muito respeito à educação sempre e para olhar não só pela população, mas pelo direito dos servidores também, como eu fiz recentemente no Hospital Pimentas, que estava atrasando o pagamento dos funcionários e após a minha postagem os pagamentos passaram a ser regularizados, né? Faço com muito respeito. Então eu acredito que a fiscalização e a postagem, preservando as imagens, borrando as imagens, as faces como eu faço, mas ela é bem-vinda, porque ela faz com que a nossa denúncia chegue mais longe e é assim que muitas vezes aqueles que estão lá para retribuir, para prestar as políticas públicas, façam aquilo que eles têm que fazer. Obrigado, vereador. Obrigado, tamo junto. Vereador Delegado Mesquita, registrando aqui a sua indignação em relação ao comportamento da casa quando as servidoras usaram a tribuna para fazer as suas reivindicações. O jornalismo 360 da Rede Fox continua aqui na casa acompanhando os fatos da sessão ordinária. No jornalismo 360 da Rede Fox, hoje você acompanhou as opiniões a respeito da falta d'água na cidade na semana passada. Duras críticas dos vereadores, servidoras compareceram a esta casa para fazer críticas à campanha salarial. Ouviu do presidente união da categoria para as conquistas dos servidores. Também foi aprovado vários projetos na ordem do dia. Jornalismo 360 da Rede Fox continua de plantão. E você é o nosso convidado às terças e quintas, 17 horas. Você pode participar através das redes sociais.